Muito bem-vindo, mais uma reflexão para nós, mais uma reflexão sobre a nossa vida, com base na palavra do Senhor. Nós vamos falar um pouquinho hoje, nesse vídeo, sobre uma situação, eu não sei se já aconteceu com você, comigo já aconteceu muitas vezes. Sabe quando a gente tem aquela situação ali que a gente tá falando pelos cotovelos, acaba falando o que a gente não deveria falar e várias motivações para isso, né? Vou dividir um pouco a minha experiência. Já aconteceu às vezes de eu ficar tão nervosa e eu achar que eu preciso falar alguma coisa para quebrar aquele gelo. Já aconteceu com você? Coloca aí nos comentários. Que coisa ruim é quando a gente não controla a nossa boca, né? Porque tem pessoas que têm uma personalidade mais falante, né? Consegue controlar mais ali o que fala. E não tem problema nenhum, cada um de nós é de um jeitinho, né? Deus nos criou, cada um com aquela peculiaridade, aquele jeitinho. Mas o problema é quando a gente não domina a nossa boca, ou como eu exemplifiquei, né? Como eu coloquei a minha experiência pessoal, às vezes, por eu estar num ambiente ali que eu fico um pouquinho mais nervosa, mais ansiosa, eu acabo falando bobagem, ou às vezes para a gente quebrar aquele gelo. Por que a gente pensa que o silêncio é ruim, né? Já aconteceu com você de estar numa situação ali que não tem muito o que falar, né? E aí fica aquele silêncio e a gente pensa assim, eu preciso falar alguma coisa para quebrar esse gelo, esse desconforto. E a gente fala qualquer bobagem que vem à cabeça. E o problema não são essas coisas triviais da vida, né? Ai, será que vai chover? Ai, tá chovendo. Ai, tá sol. Isso não tem problema nenhum, né? Às vezes esses quebra-gelo, essas frases aí que a gente usa para quebrar gelo. O problema é quando a gente começa a falar coisas, às vezes pessoais, inadequadas, né? Abrir o nosso coração ou falar mal de uma outra pessoa. Enfim, quando a gente usa a nossa boquinha para falar coisas que a gente tem vontade de engolir aquilo que a gente falou, né? Se pudesse voltar no tempo, já aconteceu contigo? Ai, se voltasse no tempo, eu não falaria aquilo ali, eu engoliria as minhas palavras. Como é importante a gente buscar na presença de Deus, porque eu acredito que isso, por mais que a gente tenha uma consciência, né, de uma mudança, e claro que isso é importante, a gente ter a consciência, a gente ter o esforço para a mudança. Mas eu acredito que essa mudança ela vai além do nosso esforço próprio. As duas coisas caminham junto, o nosso esforço próprio, a nossa consciência, mas também um poder sobrenatural do Senhor, né? Uma, um dom de Deus de controlar a nossa boca, né? O Espírito Santo atuando em nós para nos dar esse domínio próprio, né? Esse bendito do domínio próprio com as nossas palavras, com a nossa boca, com as nossas atitudes. E olha só que interessante, no livro de Provérbios, eu encontrei um trecho assim que nos confronta. Se você é que nem eu, né? Que como eu confessei aqui para você que muitas vezes em situações que eu fico mais coagida, que eu não fico tão à vontade, eu acabo falando ou acabo às vezes até extrapolando um pouco ali, querendo, né, me posicionar mais, né, e tem momentos que a gente precisa assim, né, ficar nos bastidores, né? A gente não precisa se mostrar tanto, né? Às vezes é uma insegurança da nossa parte de querer ali falar, ter uma opinião para tudo. Quantas vezes a gente ganharia muito mais se a gente ficasse quietinho, observando, porque tem o tempo para falar, não que a gente vai se anular, né? Anular as nossas ideias, anular o nosso jeito de ser. Mas tudo tem momento. Então, quando a nossa insegurança fala mais alto, o nosso desconforto fala mais alto, acaba que a gente atropela. E muitas vezes eu me sinto nessa situação mesmo. Parece que atropelando tudo que vem pela frente, falando, né? E fica uma coisa desconfortável. E como eu disse aqui, eu tenho vontade de voltar no tempo e fazer tudo diferente.
O problema é que essas coisas, elas continuam acontecendo, né? Então, eu já me conscientizei. Eu preciso orar mais sobre isso, preciso pedir o dom do Senhor, do Espírito Santo atuando na minha vida em relação ao domínio próprio, porque quando a gente cai várias vezes na mesma situação, por mais que sejam às vezes situações simples, que não causem grande desconforto, grandes danos ali nas relações, mas a gente se sente desconfortável, a gente pensa assim, ih, eu já falei demais, né? Ah, me expus demais, podia ter ficado um pouquinho ali, né, nos bastidores, podia ter esperado a hora para falar, podia ter esperado alguém perguntar diretamente para mim a minha opinião, né, o etc, não ficar ali se pronunciando, né? Então, tudo às vezes são momentos adequados para a gente se posicionar, para a gente falar. E é tão importante isso. E eu vou dizer mais, eu acho que é algo que é até elegante, né? A pessoa saber quando falar, a pessoa manter a calma. São só benefícios. E é um dom de Deus para a nossa vida. A gente precisa buscar por isso. Eu confesso que eu tenho que buscar mais na minha vida para ter esse dom aí do Senhor, né? De cuidar isso. Cuidar a hora de falar. E como eu disse, olha só que interessante, no livro de Provérbios, no capítulo 10, vou deixar na descrição desse vídeo, no versículo 19 diz assim: quando são muitas as palavras, o pecado está presente, mas quem controla a língua é sensato. Olha só que trecho, que versículo poderoso para a gente pensar. E como eu disse, às vezes são inúmeras motivações que fazem a gente ter essa postura aí de extrapolar na nossa fala, de não ser sensato, de não cuidar da nossa fala, da nossa língua, de não ser moderado com as nossas palavras. Às vezes é uma insegurança, como eu compartilhei com vocês a minha experiência, às vezes é uma insegurança, um desconforto, né? Que a gente acaba colocando o pé entre as mãos, né? A gente acaba jogando a toalha ali naquela situação e falando demais. Às vezes é um orgulho, né? A pessoa achar que é a dona da verdade, né? De não escutar as outras pessoas, de não ter interesse em ouvir as pessoas, achar que só o que ela está falando é que vale, né? Acaba atropelando, nem escuta. E tem um ditado aí, uma fala popular que é muito interessante, se você já ouviu falar, mas vale relembrar porque a gente precisa sempre repensar o óbvio na nossa vida, eu acredito nisso. Que a gente esquece as coisas óbvias. E olha só que interessante essa fala popular, que é assim, ó, nós temos 2 ouvidos e uma boca, né? Não é à toa que a nossa anatomia já nos dá sinais de que é mais importante a gente ouvir, né? A gente ouvir, primeiramente a gente ouvir e depois falar. E como eu disse, é até mais elegante, né? A gente manter um diálogo dessa forma, a gente ouvir ali quem está falando, esperar o tempo da nossa fala, o tempo certo, não ficar se exaltando, querendo, né? Só a gente falar, cuidar bem o que a gente vai falar, né? Para a gente não ser insensato, porque a palavra diz assim, ó, quem controla a língua é sensato. Então, se a gente não controla a nossa língua, nós vamos ser insensatos. E aqui também nos dá um alerta quando são muitas as palavras. A gente fala, né? Fala sem parar. Quando são muitas as palavras, o pecado está presente. Porque significa que a gente nem presta atenção no que a gente está falando, a gente só está jogando ali as palavras. E como eu disse, às vezes até a motivação pode ser aquele desconforto do silêncio. A gente pensa assim, que situação constrangedora, eu preciso falar alguma coisa. Ou a gente se sente responsável por dar uma resposta, a gente está num ambiente, pensa assim, puxa, ninguém está falando nada, ninguém se pronunciou, vou dar minha ideia maravilhosa aqui, nesse lugar.
todos vão me ouvir agora, vou ser o porta-voz da situação. E às vezes a gente se equivoca, né? Porque às vezes a gente força uma barra para a situação. E como é importante Deus nos posicionar nas situações, né? Às vezes até mesmo no meio da igreja. Se você está me escutando e você frequenta uma igreja, e como eu disse, cada um tem a sua personalidade, né? E a gente precisa sempre sondar as nossas motivações, né? As motivações do nosso coração. O que está por trás das nossas atitudes. Mas é tão diferente quando é Deus quem posiciona uma pessoa e não a gente que força uma barra para ser ouvido. Porque, olha, mesmo que a gente force essa barra para ser ouvido, as coisas não acontecem, né? Parece que ninguém dá bola porque a gente está falando, né? A gente está forçando aquela barra. Mas quando é Deus quem prepara tudo, né? Quem nos posiciona, mesmo que a gente não precisa nem alterar a voz, a gente não precisa nem ficar reivindicando, né? Para ser ouvido, para ser escutado, para ser considerado. Já automaticamente, mesmo que a gente fale num tom baixo, que a gente fale pouco, as pessoas vão considerar aquilo que a gente está opinando, falando, né? Então é tão diferente, não só no contexto da igreja, nos nossos relacionamentos, na nossa família. Eu acredito que se você está nesse vídeo, você se interessa muito por espiritualidade e por desenvolvimento pessoal, né? Que é muito que a gente trabalha aqui. E então eu acredito que você quer sim ser uma pessoa respeitada, uma pessoa que as outras pessoas valorizem o que você tem ali a colocar, as suas considerações, a sua visão das coisas, né? Você também tem interesse em ser uma pessoa sensata, aqui como fala a palavra, uma pessoa elegante, como eu pontuei, né? Então são só benefícios para a gente cuidar aí a forma que a gente se comunica, as nossas palavras, a nossa postura. E como eu disse, a gente precisa estar sempre vigiando, né? Uns mais que os outros. Tem pessoas que têm mais dificuldade nessa área, como eu aí revelei para vocês que há um ponto aí que eu sempre tenho que estar vigiando, né? E ver quais são as motivações, quais são o que está revelando por trás. Como eu disse, às vezes a gente tem essa postura por causa de uma insegurança, porque a gente está num ambiente que a gente está desconfortável, inseguro, e a forma ali a válvula de escape daquela situação, às vezes são as palavras, a boca, né? A gente acaba por querer uma aceitação, muitas vezes, a gente quer ser aceito no ambiente, a gente quer ser, né, um ambiente mais coletivo ali, uma igreja, né, um grupo de amigos. A gente sempre tem aquele que é o brincalhão, né, aquele que fala piadas, que tá todo mundo rindo, às vezes um adolescente, e precisa ver o que está por trás dessa motivação aí de ser sempre o brincalhão da turma, né? Aquele que está chamando atenção para si. Será que no fundo não é uma insegurança, uma necessidade de aceitação? Então, por isso eu vou repetir o quanto é importante a gente sempre pensar nas nossas motivações, o que está por trás. E como eu disse, cada um de nós tem uma personalidade, cada um de nós tem pessoas mais extrovertidas, outras mais introvertidas. Aqui eu não estou dizendo, nem a palavra, muito menos a palavra diz que a gente deva ser tudo igual, caladinho, não. Mas a gente precisa ter sabedoria para usar a nossa boca, né? Para cuidar, quando são muitas as palavras, tem mais chance, né, do pecado estar presente, como fala a palavra. A gente cuidar, a gente pensar o que a gente está falando, a gente ouvir até mesmo o que a gente fala, o que as pessoas estão comunicando, às vezes o contexto da conversa, porque muitas vezes também acontece da gente falar coisa que não tem nada a ver com o assunto, né? A gente descontextualiza ali o assunto, a pauta que as pessoas estão falando, porque a gente não está nem ouvindo o que as pessoas estão dizendo, a gente está falando só, a gente quer só comunicar ali a nossa fala, quer comunicar nosso pensamento ali para a pessoa e não está nem aí.
também não deixa de ser um egoísmo, um egocentrismo, uma vaidade, achando que nós somos os donos da razão, né? Então são muitas coisas que podem esconder. É um assunto tão amplo, tão complexo, que fica aí para a gente refletir, cada um de nós, a gente refletir de forma pessoal, na palavra, em oração, para a gente amadurecer nesse aspecto da nossa vida. Então, eu vou deixar também no link do vídeo o trecho que nós refletimos hoje nesse vídeo. Vou deixar links de Bíblias também. Se você não tem uma Bíblia, eu te encorajo a adquirir uma Bíblia. Tem Bíblias com letra grande, tem Bíblias com uma linguagem acessível para a gente entender, compreender, né? E é tão importante para o nosso enriquecimento pessoal e espiritual, né? Nas nossas relações é só benefício quando a gente coloca coisas boas na nossa mente, ainda mais a palavra do Senhor. Então, se você gostou desse vídeo, dá o teu like, interage aqui comigo, coloca nos comentários como é que é esse assunto para ti. Se tu fala também pelos cotovelos, se tu é assim que nem eu, às vezes que tem vontade de voltar no tempo, né? Que as coisas não tivessem acontecido, não saído palavras erradas aí na tua boca. E compartilha com as pessoas aí que falam demais, pessoas que precisam de um toquezinho em amor, né, para crescer nessa área. Vamos todos crescer, né, e ir nos edificando com a palavra do Senhor. Abraço e até o próximo vídeo.